Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse sábado eu venho trazer aí uma entrevista com a Fabiana, que é a coordenadora da atenção básica à saúde, da vigilância da saúde, e ela vai estar trazendo explicações muito fundamentais para que a gente entenda o que é essa pandemia, né, de uma forma bem simplificada, para que sejam tiradas todas as dúvidas. Se você está assistindo o vídeo, quer saber sobre os sintomas, sobre o isolamento, né, sobre o tratamento dessa doença, hoje a gente vai esclarecer as dúvidas para vocês. Então, obrigado, Fabiano, por estar aqui concedendo essa entrevista e fique à vontade para falar da forma que você quiser. Bom, pode dar um oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade e a parceria, né, que a gente está realizando aí. Eu acho que isso tudo que a gente, né, as ideias agora que a gente teve ontem depois da reunião do novo comitê, né, eu acho que tudo isso vai colaborar, vai contribuir muito, né, principalmente para esclarecimento da população. Então hoje assim, é com muito prazer que eu estou aqui. O Dani, nós vamos realizar um bate-papo aqui. Espero que eu possa contribuir aí no conhecimento de vocês. Bom, a primeira pergunta, né, que vem aqui é o que é essa doença? O que é o Covid-19? Gente, o Covid é uma doença transmissível, infecciosa, causada por um vírus, que o próprio nome fala, né? Coronavírus. E ele foi identificado pela primeira vez na China, em 2019, tá ok? E como que se dá o tratamento, o andamento, sintomas, da forma que você achar mais fácil para o pessoal entender? O tratamento, gente, é uma questão assim muito difícil de estar explicando para vocês. Por quê? Porque há muita controvérsia sobre o tratamento, né? Uns falam da cloroquina, outros falam da azitromicina, outros falam da enoxaparina, da ivermectina. Então, isso ainda não é um consenso muito bem documentado, protocolado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, assim, o tratamento basicamente é nos sintomas que a pessoa apresentar. Então, ele vai tomar um antitérmico se ele tiver febre, ele vai tomar um analgésico se ele estiver sentindo dor. E os médicos, o tratamento varia muito da conduta médica. Então, assim, eu não vou estar falando isso hoje, porque a gente pode estar agendando depois, Dani, para uma outra oportunidade, para falar mais especificadamente, né, com o profissional médico, que eu acho que é uma pessoa mais específica para falar sobre a questão do tratamento, ok? E os sintomas? Quando que deve procurar o atendimento médico? Como que identifica os sintomas em alguém infectado? Como que é? Tá. Gente, o coronavírus, ele é definido, né, ele pode apresentar como uma síndrome gripal. Né? A gente vê falando síndrome gripal, mas o que vem a ser essa síndrome gripal? Essa síndrome gripal, gente, ela tem que ter pelo menos associado 2 sintomas, né? Quais são os sintomas? Febre, tosse, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça. É muito comum perda do olfato, né, de sentir o cheiro das coisas, ou do paladar, de sentir o gosto da comida, né, dos alimentos. Então isso é muito comum. Esses são os principais, os mais clássicos. Porém, em algumas faixas etárias, isso pode estar diferenciado. Nas crianças, pode estar presente, às vezes, uma congestão nasal, o narizinho entupido, ou mais aquela coriza, o narizinho escorrendo, aquela aguinha branca. Já nos idosos, a febre pode estar ausente, mas o idoso pode apresentar um quadro de prostração, de desânimo, né, pouco disposto, entendeu? Uma dificuldade maior para respirar. Então, os grupos de riscos, a gente tem que estar mais atento. Quais são os grupos de risco, gente? As crianças, os idosos, pessoas que têm uma hipertensão arterial, né, a pressão alta descontrolada. Só interrompendo, se a pressão arterial ela for controlada através de medicação, né, os medicamentos, seguindo os médicos, né, os enfermeiros, aí sai do grupo de risco? Sai. Sai. Todas essas doenças descompensadas. Uma doença pulmonar descompensada, uma diabetes descompensada, pessoas imunodeprimidas. O que é isso, gente? Que tem a imunidade já, né, mais debilitada. Não, eu falei porque eu tomo 3 remédios de pressão por dia. Não, Dani, fica tranquilo. Não tô no risco. Fica tranquilo, Dani. Uma pessoa jovem, né, Dani, cheia de saúde. Tá bom. Então, gente, assim, pessoas imunocomprometidas que às vezes
passaram por um transplante, que fazem quimioterapia, radioterapia, né? Que já apresentam essa imunidade comprometida. Então, são pessoas que enquadram no grupo de risco também. Tá certo. E como que é a transmissão da doença? Como que ela se espalha? Então, ela é uma transmissão principalmente por aerosóis, que a gente fala, por gotículas, né? Quando tosse, quando espirra, quando fala. Então, gente, só que assim, pode contaminar superfície, objetos. Então, assim, não é só eu falar que vai transmitir, se eu espirrar, que vai tossir. Às vezes eu tô conversando aqui, espirro. Aí depois o Dani vem, coloca a mão aqui, coloca a mão na boca, coça os olhos, entendeu? Então, isso tudo vai transmitir. É uma transmissão por partículas respiratórias, mas que podem depositar nas superfícies e objetos, entendeu? Então, assim, é muito ampla essa transmissão. Por isso que a gente está nessa pandemia, porque ela se transmite com muita facilidade. Uma outra questão também é... Bom, estou apresentando sintomas. Procuro o hospital, procuro o posto, fico em isolamento. O que eu tenho que fazer? Estou com sintomas de gripe. Ó, Como devo proceder? Primeiramente, gente, os sintomas são leves? Tá bem, estado geral bom, uma pessoa jovem, saudável, sintomas estão leves? Ok. Pode estar fazendo contato no posto de saúde, no hospital, né? Tá relatando pro profissional, que provavelmente vai ser o enfermeiro que irá te atender, para contar um pouquinho como que foi, que dia que começou, né? Que dia que piorou, se teve contato com alguém que teve, né? Que estava em suspeita ou confirmado. E aí o enfermeiro vai estar programando uma consulta médica, que hoje, no momento, a gente tem um ambulatório específico do Covid, né? No hospital, numa parte isolada do hospital, onde é feito o atendimento desses pacientes. Então, assim, tá sintomas leves, dá para ligar, pra gente se programar? Beleza. Mas se porventura apresentar um quadro grave, né? De falta de ar, de desconforto respiratório, de pressão no peito, ou ficar com cianose. O que é cianose? As pontas dos dedos roxinho, lábio, né? Boquinha roxa. Às vezes mais prostrado, né? Na questão do idoso, isso já se enquadra numa questão de urgência e emergência, né? Então a gente deve procurar imediatamente o hospital. Na possibilidade de avisar, melhor ainda, porque na hora que eu chegar lá, né, que o paciente chegar lá, ele já vai ser atendido na ala isolada, sem contato com outras pessoas, né, e para o pessoal já ir se programando para não atrasar o atendimento desse paciente. Daqui a pouco eu pergunto sobre os testes. Eu vou perguntar, então, se a pessoa foi identificada ali, tanto no quadro clínico ou através de testes, que está com o coronavírus, tá? Quanto tempo ela tem que ficar de isolamento, como as pessoas que estão ao redor, como que é o procedimento e até o período dela fazer o teste, porque ouvi falar que não faz o teste na hora, não é assim, tem que ter um dia correto. Isso. Como que é isso? Explica pro pessoal quando gente, que deve ser feito os testes. Outra coisa que eu reforço na questão da ida ao serviço de saúde é o uso de máscara, tá? Porque assim como todos os estabelecimentos, né, da cidade, a gente deve ir de máscara. Então, muito mais importante ainda no serviço de saúde. Outra coisa, gente, a questão do acompanhante. A gente tem que evitar aglomeração, né? A gente tem que tentar diminuir o fluxo de pessoas. Então, se eu vou no hospital, eu tenho condições de ir sozinha, ótimo. Se eu não tenho condições de ir sozinha, às vezes é um idoso, uma criança, uma pessoa que tem, às vezes, alguma limitação. Então, precisa de acompanhante, né? Então, vá. Mas quem não precisa, gente, vai sozinho. Preserve a outra pessoa que vai ficar em casa, né? Assim mesmo no supermercado, numa farmácia, no banco. Evite, pessoal, de acompanhar pessoas sem necessidade, né? A sair de casa sem necessidade. Então, assim, quanto mais nós nos resguardarmos, mais seguro nós vamos estar, tá? Agora, quanto à questão do isolamento, gente, é o seguinte. Eu procurei o hospital hoje porque eu estava com tosse
e febre, tá? Aí o médico vai me atender, o enfermeiro já fez as perguntas, já fez, né? Já preencheu minha ficha, fez as perguntas necessárias, passei no médico. O médico vai lá, vai identificar, né? Ó, você tá com sintomas de síndrome gripal. E hoje todas as síndromes gripais, né, identificadas, elas são tratadas como suspeita do coronavírus. Então, toda síndrome gripal é uma suspeita de Covid-19. Então, o que ele vai ser? A conduta. Ele vai estar preenchendo um termo de isolamento para eu assinar e vou listar todos os meus contatos próximos, né, que tive. Então, assim, dentro da minha casa, quem são meus contatos, né? No meu serviço, quem foram os meus contatos, né? Ou eu passei em outro lugar que foi considerado um contato também mais próximo, mais demorado. Às vezes, passei no escritório de advocacia, por exemplo, né? Então, até 2 dias antes de apresentar os sintomas, todos os contatos devem ser isolados. Né? Os domiciliares, que são os contatos dentro da minha casa, e o contato próximo. O que vem a ser um contato próximo, pessoal? Um contato a menos de 2 metros, no ambiente fechado, por mais de 15 minutos. Então, assim, no ônibus, se eu peguei carona com alguém, por exemplo, de Pouso Alegre até aqui, num transporte coletivo, se eu fiquei um período maior, às vezes, na fila de um banco, conversando com alguém, menos de 2 metros. Então, todo contato, menos de 2 metros, por mais de 15 minutos, independente se a pessoa está usando a máscara ou não, é considerado um contato próximo. Aí essa também vai ser colocada... Sim. Essas pessoas vão ficar em isolamento. Sim. Só que o exame, aí essa que procurou vai ser feito o exame na data correta. Sim. E essas que ficaram em isolamento ao redor, será feito exames ou só se apresentarem sintomas? Só se apresentar os sintomas. Tá. Pessoal, Então não faz tudo. O exame, ele só deve ser feito em pacientes com sintomas. Por quê? Pelo fato que os exames, eles são realizados em períodos diferentes, tá? Por exemplo, quais os exames que a gente pode fazer? Né? Vamos, os exames de laboratório, vamos dizer assim. Pode ser o RT-PCR, que é o suave do nariz, né? O suave nasal, que põe aquele cotonete lá no fundo do nariz, né? Esse exame, gente, é o padrão ouro, tá? Que esse é o melhor que tem. Por quê? Ele vai detectar a presença do vírus, né, no organismo da pessoa naquele momento, em tempo real. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ele precisa ser feito entre o 3º ao 7º dia de sintomas. Por quê? Porque a carga viral no organismo, ele vai fazer o seu pico a partir do 3º dia e a partir do 7º ele vai começar a cair. Então, se a gente não fizer nesse período, pode ser que ele não seja identificado. Então, gente, a importância de realizar o teste na data correta. Senão daria um falso negativo e a pessoa acabaria por estar contaminada, dando negativo. Então, assim, o exame é considerado positivo, beleza, se ele foi feito na data certa, corretamente, com a coleta, né, bem realizada, dentro da rotina e protocolo de coleta. E o teste rápido, pessoal? O teste rápido, ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, tá? Atualmente aqui a gente tem ele aqui na Tércia. E quem pode fazer, né? As pessoas que apresentarem sintomas da doença. E o Ministério, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria do Estado, ele tem algumas prioridades para a gente realizar. Quem são essas pessoas? São os idosos, os profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, pessoas economicamente ativas na sociedade, os índios, tá? E pessoas com comorbidades, pessoas que têm alguma doença grave. Então, essas pessoas, eles serão prioridade no exame, no caso de escassez do exame. Se eu tiver 10 exames só, ele vai ser deixado para fazer nesse grupo. Só que, graças a Deus, a gente tem um quantitativo razoável, né? Razoavelmente bom.
Então, a gente está realizando em toda a população que apresenta os sintomas. E o teste rápido, pessoal, ele deve ser feito preferencialmente a partir do 10º dia do sintoma. Então, ó, dia 1º de agosto, eu apresentei os sintomas. Procurei o hospital, né, com tosse e febre, como eu disse no início. Então, o que vai ser feito? O médico vai me avaliar, vai passar os medicamentos se for necessário e vai propor, né, o isolamento. Então, 10 dias, no 10º dia, dia 10, que você, vamos supor, segunda-feira, eu retorno na unidade para fazer o teste rápido. Se eu fizer antes, gente, pode ser um teste falso. Por quê? Porque o teste rápido, o que ele identifica? Ele identifica uma reação do antígeno, que é o vírus, né? O coronavírus, com a reação da nossa imunidade. Então, ele vai identificar essa reação química e vai aparecer, né? Eu vou mostrar para vocês depois aqui na figura, a imagem de um teste. Então, ele vai reagir lá, né? O sangue e o reagente do exame e vai pintar. Se ele identificou um anticorpo, ele vai aparecer 2 risquinhos, no C e no T, tá? E se ele não identificar o anticorpo, ele vai aparecer só no C, que é o controle de qualidade do teste, tá? Depois a gente mostra bem legal aqui pra vocês, pra ficar mais claro. Então, gente, se eu fizer o teste rápido hoje, pode ser que deixe um falso negativo, que hoje é dia 8, né? Eu estou no 8º dia. Então, ele é realizado a partir do 8º dia, mas preferencialmente a partir do 10º, entre o 10º a 14 dias, tá? Porque daí vai ser mais garantido que essa reação química entre o antígeno e o anticorpo tenha acontecido para ser identificado no teste. Entendi. Tá? Ou seja, aí vai ter a reação dos anticorpos do corpo da pessoa com o vírus a partir de 10 dias, é a melhor data então para o teste rápido. Para o teste rápido. Tá. E o suave nasal, que é, né, que é o PCR, Do terceiro o ao nariz sétimo. do 3º ao 7º. Certo. Gente, e também o diagnóstico pode ser feito pela avaliação clínica do médico e por exames de imagem. O que seria esse exame de imagem? Uma tomografia de tórax ou raio-x, preferencialmente a tomografia, tá? É uma imagem característica, mais os sintomas que a pessoa estiver apresentando, o médico pode fechar o diagnóstico clínico por imagem. E também, gente, é possível realizar o diagnóstico sem realização de exames. Em quais situações? Quando for confirmado, né, a presença, o contato de uma pessoa que tem os sintomas de síndrome gripal com um caso positivo. Ou seja, alguém que já fez o teste Alguém antes. que já fez o teste. Aí a pessoa próxima a ele está com os meus sintomas, é considerado um caso positivo mesmo sem precisar do Perfeitamente, exame. isso mesmo. Isso é considerado um critério clínico-epidemiológico, porque fez uma investigação, né, dos contatos, do exame, né, da pessoa que já apresentou um teste positivo. Então, nesses casos, nem é recomendado nenhum teste, é apenas mesmo a avaliação clínica e a confirmação do contato com uma pessoa que testou positivo anteriormente. Certo. Essa imagem é da incubação, do período do vírus? Aqui ó, vamos ver se a gente consegue identificar. Aqui, gente, ó, até 14 dias a pessoa pode ter o contato com o vírus e ainda não manifestou os sintomas. Aqui nessa linha do meio, a linha preta, é como se fosse a data do início dos sintomas, tá? Então seria o 0. Então qual que é o período ideal? Aqui, ó, dias 3 a 7 são os melhores para o PCR, que é o suave nasal. Tá lá, entre o 3º e o 7º. E a partir do 8º, será o melhor dias para a realização do teste rápido. Olha lá, dias entre o 10 a 14 são os melhores para o teste rápido. Então, por quê? Por conta do comportamento da carga viral e da apresentação-se do anticorpo no sangue da pessoa. Então, gente, daí a importância da gente não fazer o exame antes do horário, antes do dia. Essa é a foto do exame rápido. Do teste rápido. A gente colhe. Aí coloca o sangue nessa bolinha aqui? Aqui tem uma bolinha aqui que a gente vai pingar, né, a gotinha de sangue. E vão ser 2 gotas do reagente que vem no kit. Então, ele vai reagir, tá?
Então, na hora que o sangue com o reagente fazer a reação química, ele vai apresentar o T se for um teste positivo. Se ele identificou um anticorpo ali na amostra do sangue, ele vai pintar essa tirinha aqui no T. E o C, ele tem que aparecer em todos os exames, porque é o controle de qualidade desse teste, que é a garantia de que o sangue reagiu com o reagente, com a solução, para identificar o anticorpo, tá? E esse teste, pessoal, ele pode ser na polpa digital, né? Que é uma picadinha na ponta dos dedos, ou uma coleta de sangue venoso, tá? Então ele pode ser feito das duas maneiras. Depende do fabricante do teste, tá? Aí isso vai depender da marca do teste. E todos os testes, gente, eles só serão válidos se eles tiverem um registro na vigilância sanitária, que é um número, né, do Ministério da Saúde e da Anvisa. Então não é qualquer teste, não saiam fazendo aí testes em qualquer lugar. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Tá na época certa, né? Por quê? Se não tiver sintomas. E outro, pessoal, tem que ter, né, um registro, tem que ter um teste validado pelo Ministério para dar um bom resultado. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma informação para o pessoal? Então, gente, ó, a questão do teste. Não apavorem, saiam fazendo testes aí. Fique, né? Eu sei que gera um pouco de ansiedade na hora que o médico coloca a gente em isolamento. Mas o que? A gente tem que ter paciência e sabedoria para aguardar, para fazer no tempo certo. E se a gente não ter paciência, né, para fazer essa coleta na data correta, a gente vai ter prejuízo no resultado, não vai ser um resultado legal. E curado? Quando que alguém fica curado? Então, gente, o teste, né, uma pessoa curada. Atualmente, pelo Ministério da Saúde, é considerada curado o paciente que está, né, os pacientes casos leves, que foram tratados em casa, né? Casos leves não são internados, né? Graças a Deus, aqui em Aterça, todos os nossos casos, os que já foram curados permaneceram em casa e os que estão sendo acompanhados no momento também estão em casa. Então, qual que é o critério de alta? São 14 dias de isolamento, tá? Chegou dia 14, né? Depois do 14º dia do início dos sintomas. Eu tô legal. Estou há 3 dias ou 72 horas sem apresentar sintomas, eu tô apto a receber alta. Ou seja, é o quadro de identificação da cura. Da cura. Certo. 3 dias, né, consecutivos, 72 horas sem apresentar os sintomas. Mas isso no período após 14 dias de início dos sintomas. Tá. Agora, já os casos que precisam, né, os casos graves, moderados a graves, que precisam ser hospitalizados, acaba sendo com um período maior, né? Então, assim, a alta desses pacientes é mais a critério médico, que eles vão ser avaliados com mais rigor e se, né, repetir exames de imagem, tudo mais, raio-x, tomografia, e aí a alta vai ser conforme a conduta do médico. Certo. Muita gente também fala sobre divulgação do nome dos pacientes. Além de ser, claro, antiético, né? O pessoal pergunta porque às vezes quer saber, tive contato, não teve. Mas lembrando que na Aterça, assim como a maioria da cidade, já está em transmissão, né, comunitária. Em todo lugar da cidade você pode estar sendo infectado, sim. Porque vários locais aí já tem famílias ou pessoas, né, que não tiveram contatos próximos e estão infectadas. Queria falar sobre isso também? Gente, de maneira alguma, isso tem importância para a sociedade. Pelo fato, né, igual o Daniel já falou, porque já está em transmissão comunitária. Então, pessoas que não apresentam sintomas, né, hoje, pode ser transmissores, porque até, como eu já falei no início, até 2 dias antes dos sintomas, a pessoa pode, né, tá transmitindo. E pelo fato, a gente tem que garantir a privacidade dessa pessoa, o anonimato, porque a gente tem que agir com ética e responsabilidade, né? Então, assim, isso é importante, gente. O que é importante? A gente tá se prevenindo, tomando os cuidados a todo momento, porque a gente não sabe se amanhã ou depois
o Daniel vai apresentar sintomas, ou eu vou apresentar os sintomas. Então, para nossa proteção, para nossa família, né? E todas as pessoas ao nosso redor, a gente tem que tomar esses cuidados, porque infelizmente a gente não sabe quem pode estar transmitindo ou que vem apresentar os sintomas daqui 2 dias. Então, eu acho que isso é importante, a gente tomar todos os cuidados, independente se a pessoa está como suspeita, se está confirmado ou se não estiver apresentando nada. Tá certo. Você queria dar aí uma palavra final ou falar sobre prevenção, alguma coisa? Ó, gente, Fica à vontade. a prevenção, acho que por enquanto, né, acho que sempre foi eu acho que é o X da questão, a essência da saúde é a prevenção. Por quê? Porque para o coronavírus, né, por enquanto ainda não existe a vacina, né? Se Deus quiser, com os estudos, o pessoal está empenhado aí, vai chegar, né? Assim como tantas outras vacinas já chegaram, a do coronavírus também vai chegar. Mas enquanto não chega, né? Até quando chegar, a gente tem que manter as medidas básicas, né, de proteção. O que seriam essas? No momento, isolamento social, né? Evitar frequentar lugares com aglomeração, né? Evitar ficar saindo muito de casa. Os cuidados, né? De estar usando a máscara. Dentro de casa, eu separar os talheres, os copos. Toalha de rosto, gente, é uma fonte de grande contaminação, né? Então, dentro da nossa própria casa, se cada um tiver a sua, ótimo, mas se não tiver, coloca um papel toalha, Divide, cada um coloca no cada lugar. um já coloca no seu quarto, né? Então, evitar compartilhar principalmente a toalha de rosto. Tá sempre lavando as mãos, né? Com água e sabão, né? Mesmo pelo menos uns 20 segundos, o vão dos dedos, o punho, né? Tá lavando bastante as mãos. Às vezes, na ausência do sabonete, de uma pia e tal, tá passando álcool gel, tá? Então, isso é importante. E a etiqueta respiratória, a pessoa vai espirrar, vai tossir, não proteger com a mão, e sim com o cotovelo, né? Ser uma coisa mais discreta, mais segura. E em seguida, se tiver, né, a oportunidade, já lavar os braços, né? Lavar as mãos e o braço até o cotovelo para eliminar, se porventura eliminou algum vírus, algum corpo estranho aqui na nossa pele. Evitar tocar, gente, na máscara, né? Põe a máscara, tira a máscara, deixar a máscara em qualquer lugar, né? Trocar a máscara também várias vezes ao dia, porque se a máscara ficou úmida, pessoal, ela não tem efetividade. Então, não tem muito critério de troca de máscara, tá? Então, a máscara, sim, ela deve ser trocada quando ela estiver úmida, suja, né? Mas, assim, pelo menos umas 2 vezes ao dia. Mas se antes disso ela ficou úmida ou apresentou sujidade, essa máscara tem que ser trocada. Pessoal, cuidado aí em casa. Um não colocar a máscara do outro. Crianças é difícil, né? Às vezes um pega a máscara do outro. Então, tá deixando mais reservado, cada um ter a sua máscara. Não adianta nada. Eu ponho a máscara, depois outra criança colocou de novo. Essa falta de cuidado, né? Do uso da máscara também é importante, tá? Evitar tocar as mãos. E é importante isso, gente. A prevenção no momento. A prevenção é o mais importante. Assim, a higiene das diminui mãos, a contaminação, os focos. Aglomeração de pessoas, etiqueta respiratória. E acho que a prevenção tá aí. É a melhor escolha. Com certeza. Quer dar uma mensagem pro pessoal de Inaterps, para quem está nos assistindo? Gente, nesse momento, né, difícil que a gente está passando, mas que acredito que, né, tudo vai ser superado, é o momento da gente unir as nossas forças, as nossas ideias, colocar pensamentos positivos. E outra coisa, gente, por amor, por empatia, não por uma pessoa, mas por todos nós, né, nós temos que ter essa responsabilidade um com os outros, tá? Então, se devemos agir com empatia, com amor, tá? Acima de tudo, com amor, porque Deus está olhando por nós e vai superar tudo isso. Então, assim, sejamos responsáveis por nós e pela saúde do outro também, tá? Queria agradecer, Dani, a oportunidade, né? Espero que eu tenha contribuído aí para a tarde de vocês, né? Novos conhecimentos, ou às vezes alguma dúvida
que tiver aí, às vezes não foi esclarecida também, deixe depois no canal, Uhum. Dani, a gente vai esclarecendo. Não, quem quiser Durante a pode comentar semana. aí, que aí eu vou passando as dúvidas para Fabiano, para o pessoal do Comitê de Saúde. E pode comentar, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, não tem erro não. Tá bom? Tá Queria bom. agradecer, tô feliz aí de estar fazendo parte do comitê junto com vocês para poder ajudar a cidade. E agradecer a confiança aí e vamos juntos no combate aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Vai ser, acho que, uma parceria muito forte, Vai sim. né? Outros vídeos vão ser Vamos gravados, né, fazer Dani? vários tipos de entrevistas. Durante aí a com o semana pessoal. tem mais, gente. Tem mais. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde, um bom Tchau. fim de semana. Tchau.